Deuteronômio capítulo 29. Deus faz um novo concerto com o povo. Estas são as palavras do pacto que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os filhos de Israel, na terra de Moabe, além do pacto que havia feito com eles em Horebe. E Moisés chamou a todo o Israel e disse-lhes: Vistes tudo o que o Senhor fez diante dos vossos olhos na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos, e a toda a sua terra? As grandes tentações que os teus olhos viram, os sinais e os grandes milagres? Mas o Senhor não vos deu um coração para entender, e olhos para ver, e ouvidos para ouvir, até este dia. E eu vos guiei durante 40 anos pelo deserto. As vossas vestes não envelheceram sobre vós, nem a tua sandália envelheceu no teu pé. Não comestes pão, nem bebestes vinho ou bebida forte, para que pudesseis saber que eu sou o Senhor vosso Deus. E quando chegastes a este lugar, Seom, o rei de Esbom, e Og, o rei de Bazã, vieram contra nós em peleja, e os ferimos, e tomamos a sua terra, e a demos como herança aos Rubenitas e aos Gaditas, e para a meia tribo de Manassés. Portanto, guardai as palavras deste pacto, e cumpri-as, para que possais prosperar em tudo o que fizerdes. Todos vós estáis hoje diante do Senhor vosso Deus, os vossos capitães das vossas tribos, os vossos anciãos e os vossos oficiais, com todos os homens de Israel, os vossos pequenos, as vossas esposas e o teu estrangeiro que está no teu acampamento, desde o lenhador da tua madeira até o tirador da tua água, para que entres no pacto com o Senhor teu Deus e no seu juramento, que o Senhor teu Deus faz contigo neste dia. Para que ele possa te estabelecer hoje como um povo para si mesmo e para que possa ser para ti um Deus, como te havia dito e como havia jurado aos teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó. Não é somente convosco que faço este pacto e este juramento, mas com aquele que está aqui hoje diante do Senhor nosso Deus, e também com aquele que hoje não está aqui conosco. Porque sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos entre as nações pelas quais passastes, e vistes as suas abominações e os seus ídolos, madeira e pedra, ouro e prata, que estavam entre eles, para que não haja entre vós homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração se desvie hoje do Senhor nosso Deus, para ir e servir os deuses dessas nações, para que não haja entre vós uma raiz que produza fel e absinto. E se acontecer que quando ouvir as palavras desta maldição, se abençoe em seu coração, dizendo, terei paz, embora ande na imaginação do meu coração, para acrescentar embriaguez à sede, o Senhor não o poupará, mas a ira do Senhor e o seu ciúme fumegarão contra o tal homem, e todas as maldições que estão escritas neste livro estarão sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo dos céus. E o Senhor o separará para o mal de todas as tribos de Israel, conforme todas as maldições do pacto que estão escritas neste livro da lei. Assim dirá a geração que vier dos vossos filhos, que se levantará depois de vós, e o estrangeiro que vier de uma terra distante, quando virem as pragas daquela terra e as enfermidades que o Senhor lançou sobre ela, e toda a sua terra for enxofre e sal, e abrasada, que não está semeada, nem produz, nem nela crescerá erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Admá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. E todas as nações dirão, por que o Senhor fez isto a esta terra? O que significa o calor desta grande ira? Então os homens dirão, porque eles abandonaram o pacto do Senhor Deus de seus pais, que ele fez com eles quando os tirou da terra do Egito,
porque foram e serviram a outros deuses, e os adoraram, a deuses a quem não conheciam e que lhes não foram dados. E a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, para trazer sobre ela todas as maldições que estão escritas neste livro. E o Senhor os arrancou de sua terra com ira e com furor, e com grande indignação, e os lançou a outra terra, como é neste dia. As coisas secretas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as coisas que são reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que nós possamos cumprir todas as palavras desta lei. Capítulo 30. A misericórdia de Deus para com os que se arrependem. E acontecerá, quando todas essas coisas vierem sobre ti, a maldição e a bênção que pus diante de ti, e te lembrares delas entre todas as nações a que o Senhor teu Deus te levou, e retornares ao Senhor teu Deus, e obedeceres à sua voz, conforme tudo o que te ordeno hoje, tu e os teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus reverterá o teu cativeiro e terá compaixão de ti, e voltará e te congregará dentre todas as nações para onde o Senhor teu Deus te tiver dispersado. Se algum dos teus for levado às partes extremas dos céus, dali o Senhor teu Deus te congregará, e dali te tomará. E o Senhor teu Deus te trará à terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e ele te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua semente, para que ames ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para que possas viver. E o Senhor teu Deus porá todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre aqueles que te odeiam, que te perseguiram. E voltarás e obedecerás à voz do Senhor, e cumprirás todos os seus mandamentos, que te ordeno neste dia. E o Senhor teu Deus te fará abundante em toda a obra de tua mão, no fruto de teu corpo, e no fruto de teu gado, e no fruto de tua terra, para o bem, porque o Senhor teu Deus se alegrará contigo, para o bem, como se alegrou com os teus pais, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e guardares os seus mandamentos e os seus estatutos, que estão escritos neste livro da lei, e se te converteres ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Porque este mandamento que te ordeno hoje não está oculto de ti, nem está distante. Não está nos céus para que digas, quem subirá por nós aos céus e o trará a nós, para que possamos ouvi-lo e cumpri-lo. Tampouco está além do mar, para que digas, quem irá além do mar por nós e o trará a nós, para que possamos ouvi-lo e cumpri-lo. Mas a palavra está muito próxima de ti, na tua boca e no teu coração, para que possas cumpri-la. Vê, eu coloco diante de ti neste dia a vida e o bem, e a morte e o mal. Por isso te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que possas viver e te multiplicar. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra que vais possuir. Mas se o teu coração se desviar, de modo que não quiseres dar ouvidos, mas fores atraídos a adorar outros deuses e os servires, eu vos denuncio hoje que certamente perecereis, e que não prolongareis os vossos dias sobre a terra, a qual cruzastes o Jordão para ir e possuir. Chamo os céus e a terra para registrar hoje contra vós, que coloquei diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolha a vida, para que a tua semente possa viver, para que possas amar ao Senhor teu Deus, e para que possas obedecer à sua voz, e para que possas te apegar a Ele, porque Ele é a tua vida, e a duração dos teus dias, para que possas habitar na terra que o Senhor jurou aos teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes daria. Capítulo 31. Moisés nomeia Josué seu sucessor. E Moisés foi e falou estas palavras a todo Israel. E lhes disse, hoje eu tenho 120 anos de idade, não posso mais sair e entrar. Também o Senhor me disse, não passarás este Jordão. O Senhor teu Deus irá diante de ti, e ele destruirá estas nações de diante de ti,
e tu as possuirás, e Josué irá diante de ti, como o Senhor disse. E o Senhor fará a eles o que fez a Seom e a Og, reis dos amorreus, e a terra deles, que ele destruiu. E o Senhor os entregará diante da tua face, para que façais a eles conforme todos os mandamentos que eu vos dei. Sede fortes e de boa coragem, não temais, nem vos amedronteis com eles, porque o Senhor teu Deus é quem vai contigo, ele não te deixará, nem te desamparará. E Moisés chamou Josué e lhe disse diante de todo Israel: Sede forte e de boa coragem, pois deves ir com este povo à terra que o Senhor jurou a seus pais que lhes daria, e tu os farás herdá-la. E o Senhor é quem vai diante de ti, ele estará contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem desanimes. E Moisés escreveu esta lei, e a entregou aos sacerdotes, os filhos de Levi, que levavam a arca do pacto do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. E Moisés lhes ordenou, dizendo: Ao fim de cada 7 anos, na solenidade do ano de remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel deverá comparecer diante do Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. Congrega o povo, os homens e as mulheres, e as crianças e os estrangeiros que estão dentro de tuas portas, para que possam ouvir, e para que possam aprender, e temer ao Senhor vosso Deus, e observar e cumprir todas as palavras desta lei. E para que seus filhos, que não conhecerem nada desta lei, possam ouvir e aprender a temer ao Senhor vosso Deus, enquanto viverdes na terra a qual ides, passando o Jordão, para possuí-la. E o Senhor disse a Moisés: Eis que são chegados os teus dias, para que morras. Chama a Josué, e apresentai-vos no tabernáculo da congregação, para que eu possa lhe dar uma ordem. E Moisés e Josué foram, e se apresentaram no tabernáculo da congregação. E o Senhor apareceu no tabernáculo, em uma coluna de nuvem, e a coluna de nuvem ficou sobre a porta do tabernáculo. E o Senhor disse a Moisés: Eis que dormirás com teus pais, e este povo se levantará, e se prostituirá, seguindo os deuses dos estrangeiros da terra, para onde irão para estar entre eles, e me abandonarão, e romperão o meu pacto que fiz com eles. Então nesse dia, a minha ira se acenderá contra eles, e os abandonarei, e esconderei deles a minha face, e eles serão devorados, e muitos males e problemas lhes acontecerão, e dirão naquele dia: Não nos alcançaram estes males, porque o nosso Deus não está entre nós? E certamente ocultarei a minha face naquele dia, por todos os males que eles tiverem feito, porque se voltaram a outros deuses. Agora, portanto, escrevei este cântico para vós, e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o em suas bocas, para que este cântico me possa ser um testemunho contra os filhos de Israel. Pois quando eu os tiver trazido à terra que jurei aos seus pais, que mana leite e mel, e quando tiverem comido e se saciado e engordado, então eles se voltarão a outros deuses, e os servirão, e me provocarão, e romperão o meu pacto que fiz com eles. E acontecerá que quando lhes vierem muitos males e problemas, que este cântico testemunhará contra eles, como uma testemunha, porque ele não será esquecido nas bocas de sua semente. Pois conheço a sua imaginação, o que eles fazem mesmo agora, antes que eu os tenha colocado na terra que jurei. Portanto, Moisés escreveu este cântico, no mesmo dia, e o ensinou aos filhos de Israel. E deu uma ordem a Josué, filho de Num, e disse: Sê forte e de boa coragem, porque trarás os filhos de Israel à terra que jurei a eles, e eu serei contigo. E aconteceu que quando Moisés terminou de escrever as palavras desta lei em um livro, até finalizá-las, Moisés ordenou aos levitas, que levavam a arca do pacto do Senhor vosso Deus, dizendo: Tomai este livro da lei, e ponde-o ao lado da arca do pacto do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Porque eu conheço a tua rebelião, e a tua arrogância. Eis que, vivendo eu ainda hoje convosco, fostes rebeldes contra o Senhor, e quanto mais depois da minha morte? Congregai-me todos os anciãos de vossas tribos, e os vossos oficiais,
para que possa falar estas palavras a seus ouvidos, e chamar céus e terra, para que façam registro contra eles. Porque sei que depois da minha morte, vos corrompereis completamente, e vos afastareis do caminho que vos ordenei, e nos últimos dias o mal vos virá, porque fareis mal aos olhos do Senhor, para provocá-lo à ira, pela obra das vossas mãos. E Moisés falou aos ouvidos de toda a congregação de Israel estas palavras, até que se acabaram.